Nós estamos de volta para o estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Nós estamos estudando, você já sabe, neste trimestre, o quarto de 2024, já está chegando ao final, os temas do Evangelho de João. Iniciamos ontem a 11ª lição, quando estaremos estudando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje é domingo, dia 8 de dezembro, e eu tenho a alegria de receber aqui pela primeira vez para estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina conosco, a irmã Clementina. É um prazer, pastor. Que alegria ter a irmã aqui conosco. A irmã Obrigada. Clementina é membro lá da Igreja do Jardim Novo Horizonte, é professora lá em uma unidade dinâmica. Manda um abraço aí para os seus alunos, né? Um abraço a todos vocês. Ok, muito obrigado, irmã, por estar aqui e aceitar o nosso convite. Irmã Clementina, aqui quem nos visita faz oração. Então, quero pedir para a irmã fazer uma breve oração, pedindo a bênção para o estudo de hoje. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de estar diante de teus filhos para estudarmos juntos a lição. Que seu Santo Espírito esteja cada um de nós, nos dando entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Irmã Clementina, o Pai Celestial, o assunto dessa semana, olha só, é o Pai, o Filho e o Espírito. Sim. Aquilo que a gente chama de Trindade. Ou a divindade, né? Tá tudo aqui. As três pessoas da divindade. Agora, hoje, a gente já começa com o Pai. Olha, o que a lição diz pra gente? A lição faz um paralelo entre Gênesis 1 e João 1. A senhora lembra como é que começa os dois? No princípio, Deus criou o mundo. Lá em Gênesis 1. Lá estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. Lá em Gênesis. Sim, no princípio. Lá no princípio, a irmã Clementina está mencionando que Gênesis 1, no início do capítulo, já fala que os três estavam juntos, agindo, criando. Agora, em João 1, diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esses três fazem parte desse momento especial da criação do mundo. Sim, criação da humanidade, né? E da humanidade também. Então, aqui fala que eles criaram o universo, né? Incluindo tudo que há no universo. Tudo, né? Todas as coisas do texto. Mas ele falou aqui que foi uma criação especial, foi a humanidade. E ao criar a humanidade, o propósito de Deus era que nós vivêssemos em harmonia, né? Um com os outros, uma harmonia amorosa, né? Nos amando, né? Mas, infelizmente, né, pastor? Alguém, né, Lúcifer, ele trouxe, então, o pecado a esse mundo e essa harmonia, então, foi quebrada. Perfeito. Isso, então, isso manchou a imagem, o caráter de Deus, certo? E assim, então, a nossa natureza humana, para ser restaurada, né? E nós temos, então, que veio o nosso Jesus, nosso Pai, né? E ele, então, mandou o seu filho para que essa natureza fosse restaurada, essa harmonia. Exato. Irmã Clementina, o que a gente observa aí? Gênesis 1, 2 e 3, que a senhora resumiu aí rapidamente, esses 3 capítulos, estão em perfeita harmonia com o Evangelho de João. Sabe o que eu levo, o que eu penso? João, quando resolveu escrever a história de Jesus, ele não ficou preso só ao que aconteceu naqueles dias. Jesus, mas por que aconteceu isso? Certamente João foi a Gênesis. Sim. Né, para fazer essa ligação da promessa do libertador com esse verbo. Por isso que ele diz assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Mas já que hoje o assunto é o Pai Celestial, onde é que entra o Pai nessa história? A irmã mesmo mencionou que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Quando a gente fala assim, a imagem de Deus, qual dos três que vem à sua memória? O Pai, o Filho ou o Espírito? Ou os três? Acho que é os três. Os três, né? Sim. Então, pastor, eu tenho, assim, uma dúvida. Como nós somos diferentes uns dos outros, né?
Então, eu creio que Deus pode ser, é um jeito, ele é Deus, mas ele é um jeito de, assim, fisionomia diferentes. Então, igual nós, diversidade. Uhum. Pode ser que Deus Pai é uma fisionomia, Deus Filho é outra, o Espírito Santo é outra. É isso? Não são fotocópias, né? Ou xerox um do outro. Isso. Eles são pessoas distintas. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tirou uma cópia dele e fez aqui na Terra. Sim, tá? E que você tem o nariz de Deus. Que o cabelo de Deus é da cor do seu cabelo. Não. É questão do caráter, ser livre, pensante. Deus não criou um robô. Deus criou seres morais, como ele é moral. E da mesma forma que o seu filho se parece contigo, mas ele não é igualzinho a senhora. Tem uma característica Tem uma característica sua. Isso. É parecida, é semelhante, mas não é a mesma coisa. Temos as características do Pai. Do Pai. E o Pai está presente na criação. O Pai está presente no plano da redenção. Não é uma ação só de Jesus, para Jesus ser o bonzinho da história, ou para o Espírito Santo ser aquele que vai nos conduzir para Jesus. Os três estão no propósito de salvar a cada um de nós. Olha o que diz aqui, irmã Clementina, na pergunta número 1 da lição de hoje. Ó, quais são algumas das obras e funções do Pai? Então, nós temos aqui cinco citações do Evangelho de João, né? Por exemplo, João 3, 16 e 17. Qual é a missão do Pai? Ele enviou o Filho. E o texto lá de João 3, 16 diz o quê, irmã? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, veja, Jesus é bom? Ótimo. Jesus morreu por você? Claro. Ele é o seu Salvador? Sim. Ele te ama demais da conta, mas é só ele? Não. O Pai Filho amou. O texto diz, porque Deus amou. Sim. Então, a redenção, a nossa salvação, não é obra só de Jesus, é do Pai também. Esse tal maneira, assim, assim, o que eu posso entender desse tal maneira? Um excesso de amor? De amor, uma maneira extraordinária. Foi tão profundo e verdadeiro que ele deu seu filho. Entende? Entendi. Então, você está certo, de repente, um exagero para dizer assim que é grande demais o amor de Deus por nós. O que mais? Aqui em João 5, 22 e 30, diz que ele confiou ao filho o julgamento. O pai concedeu ao filho esse direito de julgar. Depois, João 6, 32 e João 14, diz que Deus deu o verdadeiro pão do céu para a gente. E as obras que Jesus faz são, na realidade, obras do Pai através de Jesus. O texto diz também que o Pai falou à humanidade através de Jesus. Olha só a função do Pai dentro do plano da salvação. João 6,45, aqui uma coisa muito interessante, vou até ler esse texto aqui, eu quero convidar a senhora para dar uma olhadinha. Diz aqui, ó, João 6,45, amigos, eu vou ler o texto aqui para vocês. Diz assim, olha que impressionante. Verso 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. O que o texto diz? Que o Pai ensina. E ensinou e ensina através dos profetas. Porque às vezes a gente pensa que é só o Espírito Santo que ensina, mas aqui está dizendo que o Pai também ensina. E depois, em João 15, 16, Jesus diz assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, o que o Pai faz? Além do que nós já vimos, irmã, ele responde às nossas orações. Então, irmã Clementina, o Pai Celestial, ele não está lá assim, ó, de braços cruzados, olhando para Clementina. Pecou? Olha, Clementina pecou. Vou castigar. Vou mandar um castigo para ela. Já estou cansado dessa vida. Está na hora de terminar com essa história. O Pai não está de braços cruzados, inativo quanto à sua salvação. Ele está agindo, ele está atraindo,
ele está buscando, ele está ensinando, ele está ouvindo as suas orações e ele está respondendo as suas orações. Todo o tempo, né? Todo o tempo. Não é maravilhoso ter essa ideia do Pai? Sim. Talvez a gente esteja falando aqui, irmã Clementina, para alguém que está com saudade do Pai. O Pai biológico. E muitas vezes se sente sozinho e triste. Mas eu quero dizer para você que você tem um Pai. Você tem um Pai celestial que cuida de você, que zela por você e tem planos lindos e maravilhosos que estão revelados na sua palavra. Conheça melhor esse Pai celestial. Você vai se surpreender. Muito obrigado, irmã Clementina, por me acompanhar hoje. Um forte abraço para você. Muito obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.